Pessoal, bom dia, tudo bem? Mateus capítulo 14, versículo 22, é uma passagem conhecida, fala da passagem em que Jesus andou sobre as águas. E diz que Jesus, ele, despedindo-se daqueles homens no mar, mandou que eles entrassem, atravessassem, que logo ele iria atrás. E a palavra do Senhor diz que ele foi para o monte orar, e aquele barco se distanciou muito e foi ficando mais tarde, e o mar foi ficando revolto, e as ondas, elas começavam a bater naquele barco. Eles ficaram com medo, e de repente Jesus aparece andando em meio ao vento, em meio às ondas, sobre aquele mar. E quando aqueles homens olharam Jesus vindo andando sobre o mar, eles não conheceram e começaram a ficar com medo, achando que era um fantasma, e começaram a se aterrorizar. E Jesus falou para eles: olha, não temas, não fique com medo, sou eu. E Pedro, ainda com temor, ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até aí. Jesus falou: vem. Pedro saiu do barco, andando sobre as águas, indo até Jesus. Só que quando ele começou a reparar o vento, as ondas, ele começou a afundar. E Jesus, estendendo as mãos, segurou as mãos de Pedro e levou ele até o barco novamente. E começou a questionar aqueles homens: onde está a fé de vocês, homens de pequena fé? O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vive dias turbulentos, dias em que muitas vezes a gente não consegue entender muita coisa do que está acontecendo. Talvez você esteja se sentindo no mar, em meio a ondas gigantescas, tempestades, ventos. Mas assim como o Senhor Jesus falou: olha, cadê a sua fé? Põe em prática a sua fé também. Creia que Deus está no controle, tá? Jesus está no barco. Quando Pedro falou: Senhor, posso ir até aí? Jesus, fez com que ele também andasse sobre as águas. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, quando ele começou a olhar para o vento, para o mar revolto, para as ondas, ele começou a afundar. Não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus. Onde quer que você esteja, seja qual for a situação que você esteja passando, sempre olhe para Jesus, sabe? Ele vai sempre te ajudar, ele vai sempre estar contigo.